Salmos, capítulo 1. Versículo 1. Amém? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, tome a direção, ó Pai, desta mensagem, da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nada venha sair de mim mesmo, ó Pai. Que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor venha usar da forma que quiser, meu Pai. Que não sejam as minhas palavras, ó Deus, mas que sejam as Tuas, ó Deus. E fala ao meu coração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, me ensina nesta noite a Tua palavra, os Teus mandamentos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Eu ia pregar nesta noite, estou pregando nesta noite e sabia que traria a mensagem esta noite. E desde a semana passada, uma mensagem vinha forte na minha mente. Nós somos uma questão, uma pergunta. Somos influência ou somos influenciados? Pode ser em qualquer ambiente, nós sempre teremos que influenciar. Porque nós somos servos de Cristo Jesus. Então nós temos que influenciar aonde estivermos. Aonde estivermos, onde Deus nos colocar, nós temos que influenciar. Não temos que ser influenciados. Porém, em muitas situações, muitas das vezes, nas nossas vidas, nós somos facilmente influenciados pelo ambiente em que estamos, pelas companhias aí, amigos, colegas, etc. Por nossos gostos, música, filmes, séries, youtubers, games, internet, e aí vai. Muitas das vezes somos influenciados por isso, por essas coisas. E às vezes a gente nem percebe que a gente está sendo influenciado. Muitas das vezes a gente está fazendo o mesmo gesto, falando da mesma forma, agindo do mesmo jeito, até pensando igual. E muitas das vezes a gente não percebe isso. Nós mesmos, às vezes, não conseguimos perceber que estamos agindo assim. Sendo a influência, aquelas influências externas estão nos atingindo. Às vezes é um ambiente, às vezes são as companhias. A gente, que é mais velho, nossas mães sempre falavam, das amizades. Não ande com certos tipos de pessoas. E a gente às vezes não entendia, mas por quê? Ele é meu amigo, meu colega, Mas as nossas mães sabiam, que algo diferente tinha na vida dessa pessoa, e que essa pessoa podia influenciar mal as nossas vidas. Por isso que as nossas mães falavam, não se mistura, eu não quero amizade com esse tipo de gente, corta a amizade com esse tipo de pessoa. Minha mãe sempre falou isso, para mim.
E eu creio que os mais velhos aqui já ouviram muito isso também, né? Porque as nossas mães, elas querem o melhor para nós, né? E sabem, né, que se formos influenciados por más pessoas, as nossas vidas vão caminhando por um caminho que não é um caminho muito bom. E as nossas mães falavam, ó, amizade só com gente boa, quando somos cristãos, só com cristãos. Era assim, né? Nossos pais nos ensinavam dessa forma. E é assim que Cristo quer nos ensinar também. Ele não quer que sejamos influenciados pelo ambiente em que nós estamos, pelas companhias em que nós temos, né? Muitas das vezes amigos ou colegas, né? Ou pelos gostos que nós temos, né? Às vezes a música, não digo a música em si, mas a pessoa que canta, né? Às vezes você vê a pessoa e você acha legal, quer imitar, você acha bonito, e você acaba sendo influenciado pela pessoa que está cantando aquela música, né? Ou por algum tipo de filme ou série. Hoje em dia a moda é série, né? Então o cinema deu uma baixada e agora é a vez do streaming, né? Então muita gente tem aí o aplicativo lá de streaming, né? E hoje em dia tem uma variedade grande de aplicativos de streaming. E as séries estão em evidência. E as pessoas assistem muitas séries, né? YouTubers, né? É a era dos YouTubers também. Nós, como pais, temos que ficar de olhos nos filhos, né? Porque tem muita coisa que não presta, né? Tem muita coisa que não agrega em nada, que não preenche a vida em nada com esses YouTubers. Nós mesmos também temos que tomar cuidado com muitas coisas que nós acompanhamos, vemos, assistimos. Porque tudo traz uma influência, né, na nossa vida. Então a internet em si, ela está cheia, né, de coisas boas, mas também de coisas ruins. Jogos, né? Quantas vezes a gente não ouviu uma notícia de um cara que chega dentro de algum lugar, de uma sala de aula, de um cinema, atirando em todo mundo. Ah, ele jogava tal jogo. E aí ele fez fazer igual o jogo. A gente sabe que é o diabo. A gente sabe que é Satanás que né, usa a vida da pessoa. Mas a mídia, ela fala, ó, ele foi influenciado pelo jogo. O jogo era violento demais e ele quis imitar o jogo, né? Paulo nos diz, né, para sermos seus imitadores. Ele fala, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele era imitador de Cristo, e o conselho que ele dava aos coríntios era, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo, né? 1 Coríntios 11:1, ele fala isso. Então, se há alguém que nós precisamos imitar, se há alguém que tem que influenciar a nossa vida, esse alguém é Cristo, esse alguém é Jesus. Essa é a pessoa que deve influenciar as nossas vidas, né? Essa é a pessoa que deve nos dizer como nós pensamos, como nós falamos, como nós ouvimos, como nós vemos, como nós andamos, como agimos. Ele tem que ditar tudo em nossas vidas, né? Em Efésios,
Paulo também nos diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Paulo enfaticamente, diz para sermos imitadores de Deus, de Cristo, de Jesus, para imitarmos a Cristo, né? E nós vemos na narrativa bíblica, homens e mulheres, alguns homens e mulheres que não foram influenciados, que passaram por situações que poderiam ser influenciados, mas não foram, né? Há 2 cultos atrás eu trouxe a mensagem sobre, lá no livro de Daniel, né? E nós vemos que Daniel, Hananias, Misael e Azarias eram jovens judeus que foram levados para a Babilônia. Nós sabemos que a Babilônia naquela época era uma grande potência, era a nação que dominava praticamente o mundo naquela época. Então, você sai de um país menor, que é ali Jerusalém, e vai para a Babilônia. Um enorme país com diversos tipos de cultura que tinha ali. E você não ser influenciado por aquele meio, como Daniel, Hananias, Misael e Azarias não foram. Não se contaminaram, não comeram a comida do rei. Não foram influenciados pelo ambiente ou pelas pessoas que os cercavam. Ao contrário, continuavam a fazer aquilo que eles sempre faziam em seu país. Clamavam, oravam. Os homens que buscavam derrubar Daniel não achavam nada, porque a palavra de Deus diz que ele era honesto, ele era uma pessoa totalmente honesta. E aí eles falaram: nós não vamos encontrar nada contra esse homem, contra esse rapaz. Não vamos encontrar nada, a não ser que seja na sua religião. E eles tramaram contra a vida de Daniel pela sua vida, pela vida que ele tinha, pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Se não fosse dessa forma, jamais achariam algo contra a vida dele, José foi levado para o Egito também, um país, grande, um país de muitas belezas, de culturas totalmente diferentes da que ele tinha. E José também não foi influenciado pelo ambiente que ele estava, não foi influenciado pelas pessoas que o cercavam. Ao contrário, todos que viam José, todos ali, tudo que José fazia era abençoado, Deus abençoava, tudo que ele fazia prosperava. Deus abençoava muito a vida de José. Esther saiu do meio comum para ser uma rainha. E não foi influenciada pelo meio onde ela estava. Não foi influenciada, pelas pessoas. Eu sou a esposa, a mulher do rei. Isso não influenciou a vida de Esther. Ao contrário, ela continuava a fazer aquilo que ela fazia antes. Ela não foi influenciada. E essa questão de influência, ela é tão séria que em muitos casos
Até a nossa personalidade muda, né? E é perigoso isso, né? É perigoso termos a nossa personalidade, nossas características, né, mudadas. Ficamos parecidos com outras pessoas, ao invés de ser parecidos com Cristo. Pois mudamos, né, a forma como pensamos, como falamos, como agimos, como tratamos pessoas. E não é isso que Cristo quer para a nossa vida, né? Fazendo esse esboço aqui para pregar, né, eu lembrei em uma das pregações que o pastor, né, teve aqui recentemente. Ele falou, né, que se cada pessoa amasse o seu próximo, né, o mundo já seria diferente. Se cada um aí fora amasse o seu próximo, né, o mundo seria diferente. Mas o que nós vemos é o egoísmo, né? O que nós vemos é a soberba, é a falta de humildade que tem na vida das pessoas. É isso que nós vemos na vida das pessoas. A maldade está aflorada na vida das pessoas. Cada vez mais a maldade está aflorada na vida das pessoas, né? Mas a palavra de Deus, né? As pessoas, elas são influenciadas, né? Porque as pessoas, elas são o que elas, elas são influenciadas pelo ambiente onde elas estão, pelas pessoas que as cercam. Então, essa sociedade que nós vivemos, né, é uma sociedade que é totalmente corrompida, né? E que não olham para Deus, não olham para Cristo, né? Eles não olham. Então, são pessoas influenciadas por esse mundo, né? E nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, né? Jaz no maligno. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E se essas pessoas fossem influenciadas por Cristo, ao invés de serem influenciadas por esse mundo que está sob o domínio do maligno, né? Seria totalmente diferente. Haveria amor, mais amor, amor ao próximo. Seria uma vida diferente, as pessoas não se corromperiam. O que nós vemos hoje no meio da política são pessoas que só pensam em si próprias, pessoas egoístas, que só fazem para si, criam leis para se beneficiarem. Tudo é feito pensando em si próprio. Todas as coisas são feitas pensando em si próprio. Então, se fossem influenciadas por Cristo, seria diferente, né? Só bastaria cumprir um mandamento ali, né? Ame ao seu próximo. A nossa missão, né, é sermos diferentes, né? E fazermos a diferença. A nossa missão é sermos diferentes. Mateus 5, versículo 13 em diante, diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O cristão é diferente. Tem que ser como o sal da terra e como a luz do mundo. A palavra que diz.
Cristão, ele tem que ser diferente. Ele não pode ser influenciado pelas coisas desta terra, deste mundo. O cristão, ele tem que ser cheio do Espírito, né? Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ser cheio do Espírito, o cristão, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem, sobre ser cheio do Espírito Santo. E aí ficou gravado essa mensagem de Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E é nisso que nós somos diferentes, É nisso que nós fazemos a diferença deste mundo, sendo cheios do Espírito Santo, sendo o sal da terra, sendo a luz deste mundo. E nós temos que ser transformados para isso, Em Romanos 12, versículo 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós possamos experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, as nossas vidas precisam ser transformadas, Transformadas pela palavra. E a palavra, quem é a palavra? É Cristo. Cristo é a palavra. Então somos transformados por Cristo. Se somos transformados por Cristo, nós temos que imitar a Cristo, ser pequenos cristos, Temos que ser cristãos de verdade. Temos que ser uma xerox de Cristo aqui nesta terra. Cristo é a nossa influência. E quando Cristo é a nossa influência, nós temos que influenciar da mesma forma. Então nós não podemos ser influenciados pelo ambiente onde nós estamos, pelas pessoas que nos cercam. Nós temos que influenciar as pessoas, nós temos que mostrar para as pessoas o que é ser um cristão, o que é ter a vida transformada, o que é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus continue falando aos corações dos irmãos, assim como falou ao meu coração nesta noite, Falou muito comigo. Espero que tenha falado ao coração dos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um.